apresentar logo o André para a gente começar esse papo. Seja muito bem-vindo, André Pastore. Oi, Andrezinho! Olá, tudo bem? Boa noite, amigo. Tudo bem? Tô ótimo, e você? Eu tô ótimo. Deixa eu apresentar E- André Pastore para quem não conhece, está entrando aqui. Ele é ator formado no curso de graduação em teatro da UFMG. Atuou em vários espetáculos aqui em Porto Velho, né? Ele é porto-velhense. Alguns principais, o Julgamento de Brancadias pela Santa Inquisição, que é uma adaptação do Santo Inquérito do Dias Gomes, a direção do Elcias Vilar e a produção do Evaldo Leão, que está aqui com a gente assistindo a live. É, Deixa eu ver, recebeu o prêmio de melhor ator em pesquisa de linguagem pelo espetáculo Diário de um Pássaro, que é o que a gente vai ver um pouquinho hoje, tá? Atualmente ele mora em São Paulo, onde se especializou em teatro físico no Centro de Pesquisa da Máscara. Ele atua, dirige, é arte educador, professor de teatro, de circo, em projetos socioculturais, escolas de teatro em São Paulo também. Ele é incrível e é o nosso convidado da live de hoje. Chega aí, Andrezinho! Com vocês, André Pastore. Aê, Voltei. amigo, voltamos. Preciso Falei tudo muito mandar certinho? um beijo para vários alunos, várias alunas minhas que estão acessando essa live. Um beijo, saudade Maravilhoso. enorme de vocês. Espero que a gente possa estar junto logo em breve nas nossas aulas, juntinho, calor humano. O André estava me contando, hoje o André dá aula, né, em algumas atividades culturais aí de São Paulo e você está adaptando essa aula por conta da quarentena, né? Me fala como é que tá essa experiência, amigo, hoje. Aula de teatro online, me conta. Menino, é uma loucura. A gente está descobrindo como é que faz isso, né? Acho que não só eu, como dezenas de milhares de artistas e educadores que estão tentando descobrir como se faz isso. De certa maneira é possível, porque ainda bem existe a internet, existem algumas plataformas, né, que permitem um encontro virtual com mais de uma pessoa, inclusive. Mas é lógico que fica muito aquém do que de fato é uma aula de teatro, né? E nem todos os meus alunos, minhas alunas, têm acesso à internet, então isso Claro. também dificulta um pouco. Mas a gente faz o que dá. Eu tenho gravado algumas videoaulas e mandado para a Fábrica de Cultura, que é o lugar onde eu atuo como professor de teatro e de circo. Vamos falar, vamos fazer uma linha então. O André nasceu em Porto Velho e começou os trabalhos com arte aqui em Porto Velho, né, amigo? Como é que foi esse contato seu com o teatro, né? Como que desperta isso no André, ainda adolescente? Então, eu sempre tive uma veia artística, eu acho. Nunca entendi de onde vinha. Depois de muitos anos eu vim descobrir assim algumas coisas. Mas eu comecei a fazer teatro porque eu estava na escola e aí uma amiga minha na época tinha acabado de mudar de escola e uma amiga que sentava na minha frente, ela chegou para mim e falou assim: "Ai, Dezinho", eles me chamavam de Juninho na época, que eu sempre fui baixinho, né? Ela, Juninho, eu descobri aqui uma oficina de teatro no Sesc. E era uma notinha bem pequenininha num jornal impresso ainda. E ela Nossa falou, ai, Senhora. vamos fazer, vamos fazer. Ela super me pilhou e aí a gente se inscreveu e fez. Foi lá no Sesc. Na época foi com o Assis Chateaubriand, se eu não me engano, que deu a Aham. oficina. E aí tinha umas Maravilha. 6, 7 pessoas. Era uma oficina de 2 meses, se eu não me engano. Foram saindo as pessoas, que é o que é absolutamente normal numa oficina de teatro. E ficaram 3 pessoas, que foram eu, a Tel e, O Fabiano? e não sei se a Beth ou o Fabiano, acho que o Fabiano. E aí a gente montou o Grupo Sentidos, que foi o primeiro grupo Maravilha. que eu atuei em Porto Velho, enfim, foi o que iniciou aí a minha carreira. Amigo, então nasce com o grupo teatral Sentidos, que, sem sombra de dúvidas, você tem um carinho absurdo, né? A Theo é uma puta profissional, super dedicada, além de atuar, faz figurino, produz. Gente, é um negócio de louco, né? Sim. E aí foi dando um pequeno salto, a gente depois integrou ao grupo a Beth, que também juntou ali com a gente.
E aí foi uma história muito louca que a gente teve acesso ao Cine Resc. Você lembra que ficava lá na Praça do Baú, bem no centro do Exatamente. centro do centro da cidade de Porto Velho, para quem não No conhece. Sulcão ali. E era um espaço enorme, que era um antigo cine-teatro, que Maravilhoso. estava completamente abandonado. E a gente meio que começou a ocupar esse espaço. A gente limpou, a gente começou a dar vida por ali, de uma maneira um pouco clandestina a princípio, mas depois a gente entrou em contato com o dono do espaço e fez um acordo do que a gente pagaria os custos de luz, de água e tudo mais, e ele deixaria a gente meio que usando. A gente ficou lá no RESC um ano, talvez um ano e meio. Lá a gente Nossa. conheceu o Elcias Vilar, que acabou dirigindo o grupo durante um bom período, que é um grande mestre aí que eu tenho. E claro que com a movimentação que a gente estava fazendo num espaço que era tão grande, tão central, e estava modificando, estava surgindo efeito ali no centro, logo os donos do espaço viram que aquilo poderia ser uma mina de ouro. E, infelizmente, eles deram um pé na bunda da gente e venderam o espaço e virou uma igreja evangélica. Eu nem sei como é que tá esse espaço até hoje, mas É. do jeito que as coisas andam, é possível que ela ainda seja uma igreja, um espaço diferente aí do que era. Mas, enfim, isso não impediu a gente de fazer teatro. E eu sempre tive uma grande vontade de fazer circo. Em Porto Velho não existia, né, na época, e em BH eu descobri uma escola que chamava Espaço, Escola de Circo, e aí eu comecei a fazer curso livre lá. Mas eu fiquei 2 anos lá fazendo aulas de acrobacia aérea e acrobacias de solo. E me apaixonei pela acrobacia aérea, sobretudo o tecido e o trapézio. E aí começa uma nova fase na minha vida. Eu já estando na UFMG e fazendo paralelamente as acrobacias aéreas, eu comecei a juntar as duas coisas, né? E aí a vontade de dançar no ar, de interpretar pendurado em alguma coisa, foi ficando cada vez mais forte, né? É, mas isso é muito Nossa. decisivo aqui na vida do André, porque toda essa experiência e essa unificação do corpo do ator que faz teatro, que faz circo, que faz dança, isso também traz a identidade corpórea do André, traz a identidade dele, né? E isso tem a ver com o espetáculo que a gente vai ler o texto hoje. E aí eu queria, André, que você falasse um pouquinho, né, dessa proposta, porque você traz elementos do circo para dentro do teatro, não sendo elementos de circo. Não é um jogo circense, mas são elementos que fazem parte de um teatro, de um espetáculo de teatro. É a ressignificação. Então, como fazendo circo e teatro ali junto, é inevitável que eu fizesse uma junção disso, né? E aí eu não. Eu sou ator, né? Eu sou do circo também, eu sou também um pouco da dança ali, mas eu, de fato mesmo, eu sou ator. Eu sempre fui ator, é meu ofício principal. Mas eu sou um ator que gosta de roubar ali umas outras coisas. Então eu nunca tive a pretensão com o circo de ser um exímio acrobata, sabe? Na verdade, eu comecei a perceber experimentando que esse lugar da virtuose do circo, ele não era muito bom para mim enquanto artista de teatro, ele me atrapalhava mais do que me ajudava. E aí eu assisti uma vez um espetáculo de rua, que eu não vou lembrar o nome, mas também se eu lembrasse eu não falaria, porque não foi uma experiência boa. Mas foi um espetáculo em Belo Horizonte. Mas é o André que não vai Mas lembrar mesmo. Tá tudo bem. não, mas na verdade foi uma experiência interessante para mim, porque eu consegui perceber umas coisas. Era um espetáculo incrível, o espetáculo estava indo super bem, era lindo, assim, espetáculo de rua feito por pessoas incríveis, vários amigos em cena que são admiráveis. E um dos atores, ele tinha também uma pegada de circo, e ele fazia malabares, ele era um exímio malabarista. E no meio do espetáculo, ele tirava uma bola de contato, que é uma bola transparente, que ele fica manipulando e fazendo umas ilusões com essa bola. E ele tirou essa bola no meio do espetáculo e começou a fazer o contato, né? O malabarismo do contato ali no meio da peça.
E aquilo foi entrando num lugar de virtuose que me afastou completamente da narrativa que ele estava contando. Então, aquilo me deu uma distanciada num lugar que para mim não foi legal, assim, porque eu comecei a enxergar um ator que sabia fazer malabares e precisava mostrar isso, e eu não via mais o espetáculo que eu estava assistindo. Não E aí tava isso me ali uma deu um start. simbiose, né? Era meio uma coisa ou era outra, assim. Entendi. E aí isso me deu um start que era como uma pergunta, né? Uma grande pergunta que eu me faço até hoje, que é como que eu posso utilizar elementos do circo, que são técnicas absolutamente precisas e técnicas, para dentro de uma peça de teatro, sem que eu perca a teatralidade e também sem que eu ignore o fato de que aquilo é um elemento do circo. Então a minha pesquisa sempre foi justamente juntar mesmo, fazer uma fusão das duas coisas. Então, quando eu comecei lá na UFMG, o meu processo de trabalho de conclusão de curso, meu TCC, foi justamente nesse aspecto. Eu queria montar um espetáculo onde existia circo e teatro, e aí o circo, sendo mais específico, a acrobacia aérea, e o teatro de uma forma que um não ignorasse o outro. Que não era que as pessoas assistissem e falassem, mas isso é teatro ou isso é circo? E Perfeito. não era nem teatro nem circo, porque eram as duas coisas juntas. E aí esse foi um processo de pesquisa que eu iniciei, que na época o meu orientador foi o Antônio Delbrando, professor lá da UFMG, um queridíssimo, um mestre, e ele, percebendo toda a minha agonia, todas as minhas loucuras nessa pesquisa, ele também é dramaturgo, além de professor. Ele escreveu esse texto, Diário de um Pássaro, e me presenteou, me deu de presente no Natal, no Natal de 2009. Eu abri meu e-mail e tinha lá esse presente dele, essa Marli, peça para eu montar. eu fiz um pulo aqui na trajetória, mas eu queria mostrar, porque eu acho muito importante, essa tua construção como ator aqui em Rondônia também. Eu capturei Ai, uma cena do julgamento de Branca Dias. Tem uma plástica absurda, além da proposta ser assim incrível. A Jane França é a atriz que estreou, a direção foi do Elcias Vilar, é a produção do Evaldo Leão, que está assistindo aqui com a gente. O Andrezinho fazia o Inquisidor, fazia o Augusto Coutinho, né, o namorado da Branca. E a Jane ficava dentro de uma bacia com água o espetáculo inteiro e tinha uma goteira na cabeça dela. Então eram símbolos, elementos de tortura. É um espetáculo lindíssimo e você estava em cena, amigo, de uma forma linda também. sim. Esse foi o meu primeiro trabalho profissional, eu considero, assim. Eu tive anterior a ele, eu tive o Vassoura da Bruxa, que era uma peça infantil, deliciosa de se fazer. Também direção de Elcias Vilar, como está dizendo aí o Madison, que também foi um grande mestre, tenho muito a agradecer ao trabalho que ele fez, a todas as aulas que ele acabou me dando nesse período. A gente era ator amador, né? E aí chega um diretor do Rio de Janeiro, que era o Elcias, e encontra aquele monte de ator sedentos para fazer teatro, e ele foi um grande professor e diretor também da gente. Cenógrafo, E logo em seguida, e cenógrafo incrível, exatamente. E logo em seguida a gente monta aí o Santo Inquérito, né? Que na época se chamava Julgamento de Branca Dias pela Santa Inquisição. ah, moleque! Conseguimos! Ah, que Gente, isso daqui foi uma lindo! oficina que a gente estava falando, né? Sobre como a gente começou a fazer essa experimentação com o corpo. Foi uma oficina de vários dias na Opus, com a Gilca, Na ópera. Madison, eu, André. É emocionante lembrar de tudo isso, né, amigo? Olha que lindo. Nossa, muito. E a Michelle, que tirou essas fotos, Michelle Michele Saraiva. maravilhosa também. Michelle Saraiva. Nossa, foi muito especial essa oficina. Foi uma oficina de uma semana, eu acho, todos os dias, intensivona, né? Eu Era assisti fim de um. semana inteirão. Então. Foi um coreógrafo argentino, eu não lembro o nome dele, mas era Aí, uma oficina o de Hector Bohame, dança-teatro. o Madison tem uma memória absurda, pelo amor de Deus. Isso, Hector Borrami, ele mesmo, Madison, obrigado.
Aí a gente pula para essa fase do André. Deixa eu voltar para Belo Horizonte e ver os experimentos que ele faz unindo essas linguagens do teatro e circo e constrói o Diário de um Pássaro. Ah, então, ele é um trabalho muito especial para mim, porque ele é um divisor de águas na minha carreira. Eu tive a honra e também o privilégio de encenar esse espetáculo, um texto escrito para mim, pelo Hilde, na época, o meu professor queridíssimo, que acompanhou toda a minha pesquisa, todo o meu TCC. E era para ser um monólogo essa peça. Ele inicialmente escreveu ela para ser feito por uma pessoa, e depois a gente junto foi transformando ela numa peça para mais atores. E aí eu convidei queridíssimos amigos que estão aí dando beijo, e eu tô morrendo de saudade de vocês, que Clarice, foi a Clarice Tamires. Rena, que tá aí, que fez, além do papel da mãe, ela fez dezenas de outros papéis, porque essa peça tem vários personagens que vão entrando na história. E um grande ator e amigo, Diego Crispi, que também Aqui, do estava em ladinho. cena aí nesse espetáculo, que está aí na foto. E, lógico, ninguém mais, ninguém menos do que a minha grande mestra de voz, minha preparadora vocal eterna, que foi a Priscila Clare, que também está aí. Essa peça, Diário de um Pássaro, ela acontece toda aérea, ela é toda aérea. Então, o personagem que eu fazia, ele não tocava o chão em momento nenhum do espetáculo. Então, era uma peça, é um texto extremamente narrativo, onde eu vou narrando os acontecimentos o tempo inteiro e canto. Então, trabalhar a voz de alguém que está pendurado, se movimentando de para lá e para cá o tempo inteiro, foi um Inclusive de desafio ponta muito grande, cabeça, assim, né, amigo? inclusive de ponta cabeça. E a devo a Priscila Clara, e esse trabalho, e claro, a Clarice e o Diego que me acompanharam nessa trajetória aí. E o André escreveu um artigo sobre isso, que são breves reflexões sobre a arte de voar, a utilização de elementos na acrobacia aérea circense, na construção do espetáculo Diário de um Pássaro, com um texto de Antônio Hildebrando. E quem é e o que é o espetáculo, do que traz o espetáculo? O espetáculo, ele fala de muitas coisas, ele tem umas metáforas bem simbólicas, assim. O espetáculo, ele conta a história de um menino chamado Fernão, que ele nasce pássaro, ele acredita que ele é um pássaro. E ele passa o espetáculo inteiro defendendo essa ideia. Ele se autoafirma como um menino pássaro. E ele vai caminhando ao longo dessa trajetória, ou melhor, caminhando não, né? Ele vai voando ao longo dessa trajetória, contando os encontros que ele tem com outros personagens. E aí vão aparecendo vários personagens que questionam essa essa possibilidade de ser gente e pássaro ao mesmo tempo. Como assim? Ser menino e ser pássaro. Então o espetáculo fala um pouco disso. É um sujeito que defende o direito de ser aquilo que ele é, de ser aquilo que ele quer ser, né? Então isso acaba falando, obviamente, de mim, enquanto homossexual, de também uma autoafirmação, mas ele não se restringe a isso, ele não se restringe só à sexualidade, ou à orientação, ou à identidade de gênero, porque ele também fala de qualquer minoria, ele fala de pessoas que não são aceitas e que defendem o direito de ser o que se é e que caminham nas suas trajetórias, enfrentando uma série de desafios. Preparado? Preparado. Vamos lá, então. Diário de um Pássaro. Texto de Antônio Hildebrando. Espaço cênico. Composto por estruturas suspensas em diferentes níveis e interligadas, de modo que, às vezes, as cenas possam acontecer sobre os espectadores. Abertura. A mãe grávida sentada no balanço, que é a estrutura suspensa mais baixa, conversa com o seu bebê e lê o livro Fernão Capelo Gaivota. Passa as páginas, acha um trecho e lê animada, enquanto deixa claro que o bebê começou a chutar e a se mexer em sua barriga. Em contraponto com a leitura da mãe, está Fernão, na parte mais alta da estrutura,
fazendo suas acrobacias aéreas, as mais difíceis e surpreendentes possíveis, até que finalmente ela sente as primeiras contrações. E eu nasci pássaro. Eu sou um pássaro. Há quem olhe para mim e queira me convencer de que eu não sou um pássaro. Mas eu sou um pássaro. Por que eu sou um pássaro? Ora, porque eu voo. Mas como isso aconteceu? Pergunta sempre a minha tia. Meu Deus, isso não é normal. Como, Amélia? Amélia é o nome da minha mãe. Como você deu à luz a um pássaro? A minha mãe, que não é um pássaro, mas é tão inteligente como se fosse, não se cansa de explicar. Quando ele ainda estava na minha barriga, eu lia para ele o Fernão Capelo Gaivota, e por isso que ele nasceu pássaro. E assim ela me deu o nome de Fernão. Mas só Fernão, porque ela achava Capelo um nome muito feio. Capelo é um nome muito feio. E nem gaivota, porque eu não sou uma gaivota. Por quê? Ora, porque uma gaivota tem penas, e asa, e um bico, e um pé de 3 dedos e adora comer peixe. E eu não. Mas, se vocês tiverem o olhar agudo de um observador de pássaros, talvez possam reconhecer o tipo de pássaro que eu sou. Mas também, se não tiverem, vocês podem aprender. Há muitos cursos para aprender a observar os pássaros. Procurem seu laptop, também suspenso, e encontrem informações sobre um curso. Começa a ler o que está na tela e é interrompido pelo observador de pássaros. Achei! Curso de observação de pássaro. Diz aqui, além de ser uma agradável maneira de contemplar. E de conhecer a rica natureza que nos cerca, é também uma eficiente forma de terapia, proporcionando relaxamento e um excelente escape da rotina diária. Ao mesmo tempo, é possível aprender quais são os tipos de pássaro com os quais convivemos e que, para a maior parte das pessoas, passam totalmente despercebidos. Então, se você tiver um olhar atento e agudo de um observador de pássaros, poderá perceber que eu tenho pés e mãos de 5 dedos. 1, 2, 3, 4, 5. E eu não tenho penas, mas eu tenho pelos. E 2 braços no lugar das asas. E um nariz que é mole, ó, molinho. E não um bico. Não é duro como um bico. Mas poderia até ser um bico mole, porque são tantas e tantas e tão diferentes as espécies de pássaro que deve ter algum que tenha um bico mole. Mas o meu não é um bico, é um nariz e eu sou um pássaro. Um pássaro sem bico e com nariz. Eu sei disso. Ou você deve estar aí pensando, será que ele não se olha no espelho? Veja, eu me vejo. Eu sei que eu não sou uma gaivota, mas eu sou um pássaro. Talvez de uma nova espécie ainda não catalogada. Mostrando as imagens das gaivotas a que se refere. Se eu fosse uma gaivota, eu poderia ser uma Croicephalus maculipenis, que é o nome científico da gaivota Maria Velha. Ou eu poderia ser uma Leucóphas atricila, que é a gaivota de cabeça cinza. Mas eu gostaria mesmo, era de ser uma Croicephalus cirrocephalus, vulgarmente chamada de gaivota alegre, tão linda com seu bico vermelho. Viu? Mesmo quando se é uma gaivota, pode-se ser de muitos tipos diferentes. Mas como eu sei de tudo isso sem nunca fazer um curso de observação de pássaros? Ora, eu estudo. Eu estudo muito. Eu estudo tudo sobre pássaros, porque eu sou um pássaro. Tudo que fala de pássaro me interessa. Isso é fundamental. Conhece-te a ti mesmo, já dizia o filósofo. Tudo bem que eu ainda não alcancei o céu infinito. E eu posso não dominar ainda a arte de voar, que é muito mais difícil do que a de observar pássaros e catalogá-los. Mas mesmo que as minhas tentativas sejam rasas, curtas e ainda tão pouco distantes do chão, mesmo que eu ainda não esteja pronto para sair dessa gaiola, eu voo. A minha tia, ai, a minha tia sempre me diz:
Ah, menino! Por que você não desce daí e anda aqui no chão como todo mundo? Ai, eu tenho uma vontade de dizer quem disse que todo mundo anda no chão. Aos que voam, tem os que rastejam, os que mergulham, os que se enfiam em buracos na terra. Mas eu não respondo nada, né? E eu fico pensando, talvez fosse melhor mesmo, sabe? A verdade é que eu tenho medo de descer e caminhar no chão como esse tal todo mundo aí da minha tia. E um dia, de tanto andar no chão, de tanto andar no chão, de tanto andar no chão, eu não vou mais poder ser um pássaro. E como pode um pássaro ser feliz se ele pensa que não é um pássaro? Ai, a minha tia, ela não é má, sabe? Ela só não entende. E olha, às vezes não é nada fácil ser um pássaro. Principalmente quando você ainda é pequeno e não quer brincar de bandido e mocinho, nem de pular carniça, mas tem uma coisa que eu gostava muito, que era brincar de pássaros de papel. Pega o material, começa a fazer dobraduras e jogar vários tipos de gaivotas para o público e os estimula a brincar com elas. Todos jogam gaivotas para todos os lados. É importante tentar instalar o clima de brincadeira. Essa música é de Moraes Moreira, né, que fez a passagem hoje. E o André me contou assim, eu fiquei chocado. Falou, meu, no dia da live e tal. E o Andrezinho vai tentar fazer alguma demonstração pra gente enquanto canta a música. E a gente segue com o texto. Certo? Certo. Vamos lá, amigo. Era uma vez, vejam vocês, um passarinho feio que não sabia o que era, nem de onde veio. Então vivia a sonhar em ser o que não era, voando, voando com as asas, asas da quimera. Sonhava ser uma gaivota porque ela é linda e todo mundo nota. E naquela de pretensão, queria ser um gavião que quando estava feliz, feliz, ser a misteriosa perdiz. Foi quando lhe pisaram calo, ai então, cantou de galo. E com a vontade esparsa, sonhava ser uma linda garça. E num instante de desengano, queria apenas ser um tucano. E foi aquele tititi, quando quis ser um colibri. Por isso lhe pisaram calo, aí então, cantou de galo. Era uma vez, vejam vocês, um passarinho feio que não sabia o que era, nem de onde veio. Então vivia a sonhar em ser o que não era, voando, voando com as asas, asas da quimera. Que bom que vocês vieram aqui comigo para brincar. Porque quando eu era criança, eu tinha sempre que brincar sozinho. Eu, eu lia, ouvia música, cantava, dançava, sempre sozinho. Até que um dia a minha tia trouxe o Paulo. O Paulo era filho de uma amiga dela. E todo mundo dizia que ele era muito esquisito. A verdade é que o Paulo nunca falou nada. Mas ele entendia que eu era um pássaro. Um dia, eu falei pro Paulo assim: Vem, você pode aprender a voar comigo. Vem, voa comigo. Ele ficou pensando um longo tempo até que disse: Eu não posso voar com você. Eu sou mais um réptil. Amo o calor e a firmeza do chão. Aí eu disse: Os répteis também têm as suas belezas. Um dragão. Quem sabe você não é um dragão? Dragões podem voar até a lua. Vem, me leva até lá. E o Paulo começou a subir, começou a subir, começou a subir, começou a subir. E de repente ele olhou para o chão. Eu acho que ele tinha medo de cair.
Um dragão? Eu não sou um dragão. Eu não posso voar até a lua. Eu não posso voar até a lua, ele me disse. E foi embora. Eu fiquei muito triste. Eu fiquei tão triste que eu perdi a vontade de voar. Mas eu não podia deixar de ser pássaro, porque essa era a minha natureza. Então talvez eu pudesse tentar ser um pássaro que não voasse. Uma galinha! Galinha! Galinha é pássaro e não voa! Porque é pássaro e não voa. E galinha, eu adoro, amo galinha. Galinha não voa e é pássaro e não voa. Só que galinha não voa. Não, não voa galinha. E eu queria voar. Não ia funcionar. Então eu fiquei mais triste. Eu fui ficando tão triste, tão triste. Fernão, meu filho, você está tão triste, que eu trouxe algo para te alegrar. O meu coração apressou e eu disse: O Paulo! Aí a mamãe ficou toda sem jeito e disse: Não, meu querido, não é o Paulo. E aí ela me olhou assim de um jeito que eu nem sei explicar. Parecia que ela tinha ficado mais triste do que eu. Triste assim de um jeito que eu nunca tinha visto antes. Aí ela me disse: Não, ela não me disse nada. Ela não tentou mais me animar. Agora era ela que só ficava mais e mais e mais triste. Hum, Mamãe ficou tão triste, tão triste. Também com tanta preocupação, ficava dizendo a minha tia. Eu comecei a achar que a culpa era minha, mas não era. Era um câncer. E foi tudo tão rápido que em 3 meses ela foi murchando, murchando até que morreu. Foi tão triste que eu nem vou contar para vocês. Eu só vou dizer que eu fiz muitos pássaros de papel para enfeitar o caixão dela. Podemos encontrar-nos como criaturas excelentes, inteligentes e hábeis. Podemos ser livres. Podemos aprender a voar. Acho que chegou a hora. Seja bem-vindo ao mundo, meu filho. Fernão vai para o ponto mais alto da estrutura. Enquanto sua mãe canta, ele abre as asas e prepara-se para voar. Blackout. Ai, André! Maravilhoso. A gente fez Que várias emoção. adaptações do texto, né, para que a gente conseguisse ler. Tem muitos personagens, muitas entradas, né, tem diálogos e a ideia é fazer essa comemoração, né, da gente poder ouvir essas histórias, ouvir um pedacinho do texto, falar da trajetória, emocionar, ficar emocionado também. E conta aí, não sei mais o que falar, assim, é muito bonito, né? É, Principalmente por essas metáforas da vida, né, André? muito, nossa. Deixa eu me recompor. Ah, esse texto é muito especial, né? Porque ele fala muito de mim. Eu acho que de muita gente, né? Quem nunca sofreu um preconceito, quem nunca sofreu algum tipo de negação por ser aquilo que se é, né? Ainda nos dias de hoje a gente enfrenta isso, então, para mim, ele tem esse significado muito forte. Mas existe, lógico, que uma metáfora que vai muito além disso, né? Então, ele é um espetáculo que encanta crianças, adolescentes, jovens, adultos, velhos e velhas.
E a minha, ele também me emociona muito, né? Enfim, foi bem difícil conseguir terminar de ler sem chorar. E ver aqui a reação de vários colegas que acompanharam nessa trajetória, esse espetáculo comigo, e que eu tenho muita saudade também, né? Então, toca aqui no coração. Aí eu desisti já da live, tô de boa por aqui. É muito É, importante a gente parar, sabe? Pra gente rever a nossa trajetória, né? Enquanto, não só como profissional, mas como os indivíduos, como pessoas, né, André? Embora todos nós tenhamos os traumas, tenhamos uns processos doloridos, eu sempre conto para todo mundo da relação que eu tive e tenho de amizade com você, com Emily, com a Lê, do quanto a gente teve o privilégio de passar por essa adolescência, chegar na vida adulta, entendendo que não existe nada de errado em ser o que somos e poder brindar isso entre amigos, entre família, e isso tudo refletido na arte, né? Então é muito bonito, é muito singelo. E quando eu pensei nesse projeto, obviamente já tinha pensei nos primeiros textos que me impactaram, né? Acho que a ideia muito vem dessa coisa de rememorar as montagens e a nossa trajetória. Então, só te agradecer por ser generoso, sempre foi generoso e poder trocar e agradecer ao elenco que cedeu essa possibilidade de você fazer isso comigo online. E é lindo, é lindo, é lindo. Pessoal, todos vejam lá no perfil do André Pastore, peçam o link do espetáculo para vocês. Claro que não está uma gravação profissional, que não era essa a intenção na época, mas dá para confortar o coração um pouquinho, que é muito bonito mesmo. Obrigado, amigo. muitíssimo obrigado por esse espaço. Esse período, né, de quarentena, ele mexe com todo mundo, obviamente, e acho que espaços assim a gente precisa reinventar, né, os nossos encontros, e eu acho que isso é uma maneira mais do que especial e bonita de se fazer isso. Me sinto Ah, muito agradecido, muito calorado aqui, como se eu estivesse sendo abraçado. E sintam-se todos abraçados aí também. te amo, amigo. Obrigado, viu? Também te amo, amigo. Um beijo para todo mundo aí de Porto Velho, grandes amigos e amigas que eu tô morrendo de saudade. Meus amigos mineiros, minhas amigas mineiras da faculdade, de outros lugares. E daqui de São Paulo também, que a gente está distante. Ai, que Ai, vai outra, vai saudade! outra. Esse print de tela, Tô menino. nervoso. Beijo! TV, não TV. Beijo, amigo. Obrigado. Olha, Tchau, gente.